Pai, Senhor, irmãos, bom dia. Não sei se os irmãos me ouvem bem, acredito que sim, que eu estou com um retorno bom aqui. Caso os irmãos não estejam me ouvindo, me dá um alô no chat, que aí a gente vê o que a gente faz. Bom, amados, hoje a gente vai dar uma estudada na carta aos Filipenses, né? Já temos feito isso. Já vimos o capítulo 1 e o capítulo 2. E agora nós vamos dar início no capítulo 3, tá? Irmãos, eu tô com a imagem um pouquinho diferente da que a gente está acostumado a fazer as lives. Porque eu estou usando o outro computador aqui. Eu precisei deslocar o computador que eu faço as lives normal para outro lugar, e então não vai estar com aquela imagem bonita, né, do software de apresentação, né, a leitura vai estar um pouco mais simples, mas a gente vai conseguir fazer a leitura do mesmo jeito, tá bom, amados? Então é só por hoje que a gente vai ficar assim, mas a partir de semana que vem volta ao normal, tá? Eu queria orar com os irmãos para a gente fazer leitura. Amém, amados? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa semana. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, os meus irmãos. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, esse dia de trabalho, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um, Senhor, que vai receber a Tua palavra. Que o Senhor venha multiplicar na vida deles, Senhor, a fé, Senhor, a graça, a misericórdia, Senhor. Que nós venhamos crer, Senhor, que a Tua palavra é poderosa, Senhor, para fazer muito mais, Senhor, daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, Senhor. Porque o Senhor é poderoso para fazer isso, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo, Pai. Amém. Vou mudar para a nossa cena de leitura, irmãos. E a gente já vai fazendo a leitura da carta. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Irmãos, eu queria destacar com os irmãos, né, esse versículo, né? Alegramo-nos, né, no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas,
mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado, não como mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Perdão, irmãos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Irmãos, eu acho que foi no culto passado mesmo, né, que eu citei esse versículo para os irmãos, né? Olhando para frente, para o que está adiante e esquecendo do que passou. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá a vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Até aí, amados. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Irmãos, uma carta, um capítulo curtinho, né? Nas cartas nós estamos vendo capítulo, na carta aos Filipenses nós estamos vendo capítulo a capítulo. Então, hoje a nossa leitura é um pouco mais curta, mas eu queria, irmãos, eu quero trazer com os irmãos justamente essa questão de Paulo, irmãos. Paulo, ele se dedicou a toda a sua vida a anunciar o Evangelho. Nós vimos ali no capítulo 1, né, por onde ele passou, né, o presbítero Rodrigo explicando no mapa. Quem não viu, dá uma olhada no capítulo 1, né, todo por onde Paulo passou. E foi um homem que ele mesmo diz que quando ele não conhecia o Senhor, ele era tão fiel, né, ao farisaísmo, né, que ele perseguiu a igreja por esse motivo, perseguiu os cristãos.
E quando ele veio para o Senhor, ele usou essa mesma intensidade, irmãos, que ele tinha para fazer as coisas do Senhor. E deve ser assim com a gente. A própria palavra fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, às vezes a gente vê, né, a gente olha para o nosso passado e vê, né, puxa vida, né, fiz tanta coisa errada, assim como Paulo fez. Mas às vezes quando a gente vem para o Senhor, a gente entra numa zona de conforto e de acomodação. E a gente não usa a intensidade que a gente fazia as outras coisas para fazer as coisas do Senhor. Nós íamos entender e aprender com o apóstolo Paulo a esse respeito. Paulo usou até de mais intensidade, né? E é lógico que isso levou um tempo, né? Paulo ele cresceu, ele amadureceu no Senhor, ele entendeu, né? E logo depois de ter entendido tudo isso, ele começou a anunciar o Evangelho. Houve um tempo de amadurecimento, mas que nós venhamos entender com o apóstolo Paulo isso, né? E cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu costumo dizer, né, que às vezes a gente foge, irmãos, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Às vezes a gente dá aquela fugida. Mas espero que o Espírito Santo de Deus, assim como fez a minha vida, fez a vida de alguns irmãos, convença os corações, convença a nos fazer a sua obra. Não por força, não para glória humana, mas para a glória do Senhor. Amém, amados? Eu queria dar alguns avisos para os irmãos curtos, né? Nós temos o culto no domingo. Se você tem condições de ir, né, na igreja, de estar presente, que os irmãos possam fazer. Se você não tem condições de ir, né, amém, a gente entende, né, esse processo que a humanidade está passando, né? Mas se você tem condições, vai à igreja, irmãos. Não se distancie. E se você não tem como ir, arrume uma maneira de estar em comunhão. Amém, amados? A comunhão ela é importante para que não haja o nosso esfriamento espiritual, irmãos. A comunhão ela é importante, estar com os irmãos. Tem sido muito maravilhoso os cultos, né? Não que antes não tenha sido, né? Mas nós vemos, né, que quando nós estamos juntos, né, há uma alegria maior de estarmos reunidos como um corpo, como igreja do Senhor. Amém, amados? Eu queria orar ao Senhor, queria agradecer a presença dos irmãos e queria orar ao Senhor agradecendo por esta palavra. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor venha colocar, Senhor, nos nossos corações, Senhor, essa mesma vontade que o apóstolo Paulo, Senhor, teve em anunciar a sua palavra, Pai, em ser transformado, Senhor, a mesma intensidade, Senhor, que o apóstolo Paulo, Senhor, pregava, Senhor, e que nós venhamos também, Senhor, estar animosos, Senhor, a anunciar a tua palavra, a fazer a tua obra, Senhor Jesus, a alcançar as vidas, a alcançar as pessoas através do teu evangelho. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os meus irmãos, abençoa a família dos meus irmãos, que nós venhamos estar em paz nos nossos lares, que nós venhamos estar em paz, Senhor, na congregação. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.